Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos. A nossa aula é de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos continuar o estudo das probabilidades, mas agora com as expressões matemáticas. Hoje nós vamos ver os arranjos simples. Então, pessoal, se você já tiver o seu caderno do aluno, volume 3, separe. Se você não tiver, pegue um caderno para suas anotações e continhas, ok? Lápis, borracha, caneta, para você poder participar das atividades e responder lá no chat. Responder para quem? É claro, professora Roberta, que está aqui comigo hoje, né? Oi, professora, tudo bem? Oi, professora Inês, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, pais, responsáveis, alunos, professores. E vocês também podem separar aí o caderno do aluno, volume 3, caso você já esteja com ele, tá bom? E aí, hoje a gente vai aprender, então, arranjos. Ai, adoro arranjos, contas bem legais de fazer, gosto mesmo. E aí, professora Inês, vamos começar? Vamos. Então, pessoal, vamos lá, preste atenção. Quando a gente fala em arranjos, nós estamos falando em agrupamentos em que a ordem dos elementos importa. Isto é, imagina que você tenha um conjunto com N elementos distintos. Muito bem. Os arranjos simples, eles podem ser formados com todos os N elementos ou com uma quantidade menor P de elementos. Muito bem. Então, quando você tem um conjunto com N elementos e quer fazer um arranjo com uma quantidade P, que é menor do que o total de elementos de N, então nós utilizamos uma expressão matemática que é uma fração aonde no numerador nós temos o total de elementos de N fatorial e embaixo nós temos uma subtração N menos P fatorial. Isto é, o total de elementos do conjunto menos o total de elementos dos arranjos. Lembrando que o N fatorial é uma operação matemática que é uma multiplicação iniciada no próprio N e que vai multiplicando pelos seus anteriores até o número 1, como a gente viu na aula passada, certo? Bom, mas a gente tem que ver isso na prática, né? Então, por favor, vamos colocar o slide do exemplo 1 para os nossos alunos? Ok. Exemplo 1. No exemplo 1, está escrito o seguinte: dado o conjunto B com os números 1, 4, 6, 7 e 9. A pergunta é: quantos serão os possíveis números formados com 2 elementos de B sem repetir? E quais serão eles? Muito bem. Então, vamos lá, pessoal, prestando atenção. O conjunto dado é o conjunto B. Então, o total de elementos de B é representado pela letra N. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, N vale 5. Muito bem. Agora, ele quer conjuntos com 2 elementos de N. Esse 2 vai ser o valor da nossa letra P. Ok? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um arranjo 5, que é o N, vírgula 2, que é o nosso P. Então, eu vou ter em cima o 5 fatorial e embaixo 5 menos 2 fatorial. Para resolver essa continha, eu vou começar com a parte de baixo. Você fala, mas por que, professora? Ah, fácil. Porque eu te ensinei na aula passada que você pode simplificar essa conta ao invés de desenvolver o fatorial até no número 1, correto? Como eu sei que o 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e embaixo eu vou ter 3 fatorial, eu vou cortar o 3 fatorial de cima com o de baixo. Eu reduzo o tempo da minha continha. Quer ver? Presta atenção. Embaixo, 5 menos 2, 3 fatorial. Em cima,
Vou desenvolver o 5 fatorial. Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Como tenho 3 fatorial em cima e embaixo, eu posso simplificar. Então, essa continha se reduz a 5 vezes 4 e 5 vezes 4, 20. Muito bem. Isso significa que eu tenho 20 formas de montar agrupamentos com 2 elementos do conjunto B. E agora eu vou mostrar para você quais são eles. Vou começar com o número 1. Lembra, não pode repetir, ok? Ó, sem repetir. Então, eu vou unir o 1 com o 4, o 1 com o 6, o 1 com o 7 e o 1 com o 9. Beleza até aqui? Ótimo. Agora, lembra, se a ordem importa, então agora eu vou começar com o 4. 4 com o 1, 4 com o 6, 4 com o 7 e 4 com o 9. Ótimo. Agora, vou começar com o 6. 6 com o 1, 6 com o 4, 6 com o 7 e 6 com o 9. Agora, vou começar com o 7. Então, 7 com o 1, 7 com o 4, 7 com o 6 e 7 com o 9. E, finalmente, vou começar com o 9. 9 com o 1, 9 com o 4, 9 com o 6 e 9 com o 7. Não existe mais nenhum agrupamento com 2 números que não se repetem, formados a partir do conjunto B. Vamos ver se deu 20? 4 vezes 5 fileiras, 20. Então, está correto. Então, quando a gente quer encontrar agrupamentos, dado um conjunto com N elementos, e queremos fazer esses agrupamentos com uma quantidade menor ou igual a N, chamada de P, eu faço, então, o arranjo NP, onde no numerador eu tenho N fatorial e no denominador N menos P fatorial. Por favor, o slide da resolução do exemplo 1 para o pessoal tirar um print aí da tela. Ó, que bonitinho que tá, hein, pessoal? Tira um print para você ter a resolução. Ok, porque agora vai ser com vocês a atividade 1. Vamos lá, pessoal. Atividade 1. Muito bem. Na atividade 1, está escrito: em uma caixa foram colocadas 9 bolinhas numeradas de 1 a 9. Responda. Letra A. Quantas maneiras diferentes existem para se pegar 3 bolinhas dessa caixa sem reposição? Então, lembra, 9 bolinhas, quanto vale o N? 9. Quero pegar 3 bolinhas, quanto vale o P? 3. Então, letra A tem uma resposta. Letra B. Para as mesmas 9 bolinhas, quantas maneiras diferentes existem para se pegar 4 bolinhas dessa caixa? Então, na letra B, o N é o mesmo 9 e o P vale 4. Se você tiver com o caderno do aluno, abre na página 11. Essa atividade está lá. Professora Roberta, quanto tempo eles têm para fazer essa atividade? Olha, professora Inês, como eles têm item A e item B, 3 minutos eu acho que é o suficiente. Então, vamos lá, pessoal. Da segunda série, daqui 3 minutos, voltamos.
Voltamos do chat. E aí, professora Roberta, conta para mim o que eles falaram. Olha, professora Inês, tem bastante participação. Não sei porque tem alguns falando aqui 3 e 2, eu não entendi de onde eles tiraram isso, tá? Mas muitos alunos falaram que deu 504 e 3.024. 504 item A, 3.024 item B. Como, por exemplo, o Guilherme, a Érica, a Thalita, o Pedro, a Débora, o Cauê e o Diego. E quero mandar também um abraço para os professores que estão lá, incentivando os alunos a participarem, mandando abraço para as suas escolas, como, por exemplo, a professora Josi, professora Mara, professor Reginaldo, professor Anderson, professora Nádia, professor Luiz Carlos, professora Cláudia e professora Ellen. E aí, professora Inês, quais são as respostas? É 504 e 3.024 mesmo? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Concentração aqui comigo, porque quem ainda não entendeu, é o momento de tirar a dúvida, certo? Então, presta atenção. Nós temos 9 bolinhas na caixa. Então, nós sabemos que o N é 9, que é o total de elementos do nosso conjunto. Na letra A, ele quer fazer agrupamentos de 3 em 3 bolinhas e tirar da caixa sem devolver. Então, o nosso P é 3. Então, no primeiro caso, nós vamos ter um arranjo 9,3. Lembra a expressão do arranjo? Numerador, 9 fatorial. Denominador, 9 menos 3 fatorial. A dica que eu dei é, pense no denominador. 9 menos 3 vai dar 6. Então, eu vou ter 6 fatorial embaixo. Vou desenvolver o 9 de cima até parar no 6 fatorial. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Aí você fala, professora, para quê? Para simplificar, olha. Porque aí sobra menos números para você multiplicar. Sobra 9 vezes 8 vezes 7. Agora nós temos que multiplicar. 9 vezes 8, 72. E eu tenho que fazer 72 vezes 7. Vou fazer aqui. Muito bem. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. Então, eu vou ter 504 maneiras diferentes de tirar 3 bolinhas de uma urna com 9 bolinhas numeradas. Ok? Parabéns para quem acertou. E espero que quem estivesse aí com alguma dúvida que tenha sanado. Vamos para a letra B. Na letra B, agora, ele fala que ele quer tirar 4 bolinhas. Então, agora o nosso P é 4. O nosso N continua o mesmo, porque é a mesma caixa. Então, o nosso arranjo agora vai ser 9, 4. Então, no numerador, o 9 fatorial. E no denominador, 9 menos 4 fatorial. 9 menos 4, embaixo, nós vamos ter 5 fatorial. Vou desenvolver o 9 de cima até chegar no 5. 9, 8, 7, 6, 5 fatorial. Muito bem. Simplifica o 5 de cima com o de baixo. E vai sobrar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Muito bem. 9 vezes 8 vezes 7, nós já fizemos hoje. Vai dar 504. Então, agora eu vou multiplicar 504 por 6. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 0, 0 mais 2, 2. E 6 vezes 5, 30. Então, eu vou ter 3.024 maneiras diferentes de tirar 4 bolinhas dessa caixa com 9 bolinhas numeradas de 1 a 9. Então, tire um print da resolução para você ver que está bonitinho aí, certo? Muito bem. Vamos, então, treinar mais um pouquinho? Então, vamos para a atividade 2? Então, vamos lá. Na atividade 2, é dado o conjunto H, formado pelas letras B, C, D, E, F, G. A pergunta é: quantos serão os possíveis agrupamentos formados com 2 elementos de H, sem repetir as letras?
Muito bem. Pessoal, quantas letras tem dentro do H? Esse é o N? Isso mesmo. Você quer formar agrupamentos com 2 elementos? Esse é o P? Então responde para mim lá no chat quanto dá. Professora Roberta, quanto tempo? Olha, professora Inês, como você já falou quem é o N e quem é o P, e os números são bem pequenininhos, 2 minutos. Ok, pessoal, então daqui 2 minutos voltamos. Voltamos do chat e eu quero saber suas respostas. Professora Roberta? Olha, professora Inês, gostei de ver. A grande maioria falou que deu 30, tá? Quem falou isso, por exemplo? O Ricardo, o Derek, a Jéssica, o João Gabriel, o Fábio, o Paulo, o Samuel, a Aline e o Natan. E quero mandar um abraço especial para alguns professores. A Flávia, o Paulo, o Divino, a Ana Paula, a Marilene, o Augusto, a Maria e a Regina. E aí, professora Inês, dá 30? Vamos lá, pessoal, presta atenção, vou explicar de novo. Primeiro, vamos olhar para o conjunto dado, que é o conjunto HA. O conjunto tem 6 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o N vale 6. Você quer montar agrupamentos com 2 elementos do conjunto H. Então, o nosso P vale 2. Então, aqui na expressão do arranjo, vai ficar... Opa! Deixa eu só apagar isso aqui que eu não sei o que eu fiz. O N vale 6 e o P vale 2. Então, vai ficar 6,2. No numerador, N fatorial, que é o 6 fatorial. E embaixo, N menos P fatorial. A dica que eu dei é resolver primeiro, no denominador, 6 menos 2... 4 fatorial. E aí desenvolver o 6 até o 4 fatorial, para poder cancelar o 4. Então, vai sobrar apenas 6 vezes 5. E 6 vezes 5, 30. Estou muito contente que os alunos acertaram lá no chat. Então, por favor, a resolução da atividade para eles. Quem quer tirar um print? Muito bem. Vamos lá, vamos treinar mais um pouquinho. Atividade 3. Preste atenção sempre no enunciado. A atividade 3 diz o seguinte: o Grêmio Estudantil Luz do Sol, da Escola Sol Brilhante, será eleito e se inscreveram 12 candidatos aos cargos de presidente, vice-presidente e secretário.
de quantos modos diferentes esses candidatos poderão ocupar as vagas deste grêmio. Preste atenção, o total de candidatos é o total de elementos do seu conjunto, portanto, é o N. Os cargos presidente, vice-presidente e secretário são 3 cargos. Então, esse é o seu P. Preste atenção. Então, vamos lá, pessoal. Pensando e fazendo a continha. Professora Roberta, quanto tempo? 2 minutos, professora Inês. Ok, vamos lá, pessoal. Voltamos. Olha, adorei a participação, viu, professora Inês? Eles estão falando que a resposta é 1320. Quem falou isso, por exemplo? A Maiara, o Vinícius, a Maria Júlia, o José Luiz, o Gabriel, o Murilo, entre outros. E eu quero mandar um abraço especial para os professores, para a Carolina, para a Célia, para a Ariceles, para o professor Frederico, para o professor Newton, professor Ronaldo, professora Flávia e professor Jonas. E aí, professora Inês, qual que é a resposta dessa atividade? Então, vamos lá, pessoal. Se alguém ainda está com dúvida, preste atenção. Nós temos 12 candidatos. Então, este 12 é o valor do nosso N. Nós temos 3 cargos, presidente, vice-presidente e secretário. Então, o P vale 3. Então, vamos para a fórmula do nosso arranjo. Então, arranjo 12,3. Em cima, 12 fatorial. E embaixo, 12 menos 3 fatorial. Muito bem. A dica sempre é pensar embaixo primeiro. 12 tira 3, nós vamos ter 9 fatorial. Vou desenvolver o 12 de cima até o 9. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Vamos simplificar em cima e embaixo. E a continha que sobra? 12 vezes 11 vezes 10. Muito bem. Então, vamos primeiro nessa conta. 12 vezes 11. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando 2, 1 mais 2, 3, 1. Então, eu tenho 132. Agora, eu tenho que fazer 132 vezes 10. Pessoal, não tem nem que montar a conta, né? Não é só acrescentar um 0 no final. Parabéns para quem acertou. Muito bem. Sinal que vocês estão entendendo, né? Ótimo. Tá vendo a resolução? Tira um print.
E vamos lá, testando mais um pouquinho. Atividade 4 agora. Preste atenção na leitura do texto. Os números de telefone da cidade Vento Quente são formados por 7 algarismos e todos começam pelo número 8. A pergunta é: determine quantos números de telefone podemos formar com algarismos diferentes. Antes de vocês fazerem a continha, eu quero dar umas dicas. Então, preste atenção aqui comigo. Vamos relembrar quais são os algarismos que nós conhecemos, pessoal? Muito bem. Nós conhecemos todos os algarismos do 0 até o número 9. No total, nós temos 10 algarismos. Lembraram da aula passada? Pois é. Mas veja bem, os números do telefone têm 7 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, correto? Muito bem. Os números são, eles todos iniciam pelo número 8. Pode repetir? Não. Se não pode repetir, você concorda que daqui eu tenho que tirar o 8? Isso significa que eu vou ter 9? Ah, e aqui, ó, quantos espaços sobram para a gente fazer os arranjos? Então quer dizer que esse vai ser o meu N e esse vai ser o meu P? Isso mesmo, porque não pode repetir o número do telefone. Certo, pessoal? E ele tem que começar por 8, então não vou poder usar o 8. Certo? Entenderam a dica? Entenderam, né? Professora Roberta, quanto tempo para o chat? Olha, como você já deu a dica do N e do P, 2 minutos só. Vamos lá, pessoal, põe a resposta no chat. Voltamos do chat. Olha, professora Inês, tem umas respostas estranhas aqui, mas tem uma resposta que está repetindo bastante, que é o número 60.480. E agora ó, o chat ainda estava ali aberto, tá bombando ainda isso. Então, quem falou, por exemplo, 60.480 foi o Gabriel, o Paulo, o Vitor, a Júlia, o Alexandre, o Mário, a Luciana e a Lohana. E eu quero mandar um abraço para alguns professores. O professor Maurício, professora Adriane, professor Antônio, professora Elizabeth, professor Aldo. E aí, professora Inês, é 60.480? Vamos lá, pessoal. Eu já tinha feito uma rabisqueira aqui nesse slide, né? Vou retornar. Nós temos os algarismos de 0 até 9. No total, nós temos 10 números.
Porém, lembra que o número do telefone inicia pelo 8, ó. Então, como não pode repetir, eu já tirei o 8 do total de algarismos. Então, nós ficamos com 9. Então, o nosso N é 9. Aí, o que vai acontecer? Os telefones têm 7 algarismos. Então, eu coloquei os 7 algarismos aqui. Mas o 8 está fixo na primeira posição. Isso significa que vão sobrar 6 posições para a gente fazer os arranjos. Então, neste exercício, nós vamos ter que fazer a continha. Arranjo 9,6. De novo, por que 9? Porque nós já usamos o 8 na primeira posição e não pode repetir. Por que 6 e não 7? Porque o 8 está fixo. Então, só vão sobrar 6 espaços para vocês fazerem os arranjos. Certo? Vamos então para a continha agora? Então, aqui eu vou ter 9 fatorial e embaixo 9 menos 6 fatorial. Muito bem. Então, eu vou pensar embaixo. 9 menos 6 vai dar 3. Então, embaixo eu vou ter 3 fatorial e vou desenvolver em cima o 9 até chegar no 3. Por que que eu faço isso? Porque aí eu posso simplificar o 3 de cima com o de baixo. Então, na nossa continha vai sobrar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Ufa! Muito bem. E agora temos que fazer essa continha, né? Que tá grande. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7. Vou fazer aqui em cima. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. Então, aqui eu vou ter 504. Agora, vou multiplicar pelo 6. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 0, 0 com 2, 2. E 6 vezes 5, 30. Então, eu vou ter aqui 504 vezes 6. Eu vou ter o 3.024. Agora, tenho que multiplicar pelo 5. Então, vezes... Nossa, esse 5 ficou feio, hein? Tá parecendo um 6. Vamos acertar para você depois não dizer que não entendeu. É um 5, bonito. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12, vai 1. 5 vezes 0, 0, mais 1, 1. E 5 vezes 3, 15. Então, eu vou ter 15.120. E agora vou multiplicar por 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então, eu vou ter 60.480 maneiras diferentes de montar esses números de telefone. E agora, deu para tirar a dúvida, pessoal? Conseguiram tirar a dúvida? Joia. Muito bem. Bom, eu vou fazer mais um exemplo para vocês, tá certo? Porque é um exemplo um pouquinho mais difícil. Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui comigo, tá certo? Muito bem. O nosso exemplo diz o seguinte: considere o conjunto N formado por esses números. Ótimo, se é dado o conjunto N, nós podemos já ver quantos elementos ele tem, correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o conjunto N tem 7 elementos. Muito bem. A pergunta é: quantos números com 4 algarismos distintos podem ser formados e serem divisíveis por 2? Pessoal, divisível por 2. Vamos lembrar o que são divisíveis por 2? Quando a gente fala que está dividindo por 2, é porque o número é par. Então, eu vou olhar dentro do N. 3 está na tabuada do 2? Não. 4 está?
Tá. Então, o 4 é divisível por 2. O 5 está? Não. E o 6? O 6 está. O 7 está na tabuada do 2? Não. E o 8? O 8 tá. E o 9? Não. Muito bem. Então, preste atenção. Eu tenho um número com 4 algarismos. Numa primeira opção, ele vai terminar por 4. Numa segunda opção, ele vai terminar pelo 6. Tá vendo, ó? E numa terceira opção, ele vai terminar com o 8. Certo? Bom, mas o que eu vou pensar? Eu vou pensar que eu posso calcular o arranjo para uma opção e multiplicar por 3? Então, veja bem. Quantos algarismos vão sobrar para eu fazer esse arranjo? 3. Então, o nosso P vale 3, correto? Então, vamos lá, presta atenção. Vou fazer o arranjo. Aqui, se eu deixar um número fixo na última posição, quantos algarismos eu vou considerar para o conjunto N? Eu vou considerar 6, porque um deles está fixo e não pode repetir, correto? Então, vou fazer o arranjo 6,3. Então, 6 fatorial e 6 menos 3 fatorial. Muito bem, embaixo eu vou ter o 3 fatorial e em cima 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Simplifico e faço a continha. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 é para os números que terminam por 4. E nós temos 3 opções, correto? Então, o total será o 120 vezes 3. Portanto, 360 maneiras diferentes de montar números divisíveis por 2. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e tenham aprendido um pouquinho mais sobre arranjo simples. E a gente se vê na próxima aula. Professora Roberta? Pessoal, não esqueçam de avaliar a nossa aula, então tem aí o QR Code e o link, entre lá e escrevam lá se gostaram da aula, o que pode melhorar, deem a sua opinião, que a gente gosta muito de ver essa devolutiva para a gente poder melhorar cada vez mais as nossas aulas. Tchau, pessoal, até uma próxima aula. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.